Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu novo canal. Sou Rafael Sami, professor de Humanidades, missionário da Comunidade Católica Shalom. E neste canal falarei bastante sobre as virtudes, sobre a vida de estudos, sobre as humanidades, cultura geral, enfim, várias temáticas que permeiam, rodeiam a nossa vida e que podem nos ajudar a sermos pessoas melhores, pais e mães, adultos, estudantes, universitários, enfim, pessoas mais virtuosas, pessoas que realmente tragam consigo uma força capaz de fazerem aquilo que precisa ser feito em suas vidas, tornando-se assim mais maduras, mais capacitadas e mais inteligentes. Para este primeiro vídeo de inauguração deste novo meio de comunicação, em que nós aprofundaremos muito daquilo que já vemos no Instagram, que já estudamos juntos, para aqueles que me conhecem, veremos a temática da ordem. Como ser uma pessoa ordenada? Me proponho nesse vídeo a dar pequenas iluminações para que você possa trilhar um caminho em direção a essa virtude tão querida e desejada por nós, que é a virtude da ordem. E para começar esse vídeo, inicio falando sobre ela em si, a virtude da ordem. Você já ouviu falar sobre ela? Você pode inclusive colocar aqui nos comentários o que você entende por virtude da ordem, se você tem essa virtude ou não. Mas bom, virtude da ordem nada mais é do que uma virtude pequenina, escondida, que muitas vezes passa desapercebida por nós, mas sem ela, ora, tudo amontoa-se como entulho, tudo cai, tudo desmorona. Porque sem a organização devida, seja material, espiritual, uma organização tanto externa, mas também interna, nós não conseguimos progredir na nossa vida e muito menos dar passos concretos em direção àquilo que nos é devido, em direção àquilo que nos é esperado por parte da nossa ação. Desse modo, a virtude da ordem ela nos permite gerirmos o nosso tempo, organizarmos a nossa vida, organizarmos os nossos bens e, tendo eles organizados de uma maneira correta, poder agir na realidade com mais perfeição. Então, veja, a ordem ela é um elemento essencial para o nosso cotidiano e ela sempre é um caminho de configuração a Cristo. No final das contas, toda a busca pela virtude da ordem é uma busca por nos assemelharmos à pessoa de Jesus, nosso sumo bem, fonte e princípio de toda a paz e felicidade. Quando nós pegamos o prólogo de São João, por exemplo, João 1:1, no primeiro versículo, nós vemos que o evangelista escreve: no princípio era a palavra, no princípio erat in verbum, do latim, em archeion logos, do grego. Logos, esse termo, ele é essencial para nós compreendermos a dinâmica da virtude da ordem. No princípio era o logos. Logos significa razão, estrutura, ordem divina, ordem criadora que gere e que cria todas as coisas. Desse modo, no princípio de tudo, que não diz respeito a espaço nem tempo, mas ao próprio Deus, no qual nós somos, nos movemos e existimos, estava a ordem. Então a ordem ela está no princípio de tudo. Olha que profundo. No início de tudo, antes mesmo da criação, era o Logos, era a inteligência, era a razão, era a ordem. Desse modo, meus queridos, todas as vezes que nós buscamos ordenar a nossa vida, no final das contas nós estamos buscando nos assemelharmos mais a Cristo, princípio e fim, modelo e caminho da virtude da ordem. Preparei até um cafezinho aqui para o nosso primeiro vídeo. Joia? Então, a ordem é isso. A ordem ela diz respeito a essa organização. Organização material, as coisas precisam estar bem dispostas no espaço. Organização interna, os meus sentimentos, meus afetos, minhas emoções. Organização cronológica, ordenar o cronos, ordenar meu dia, ordenar meu mês, ordenar o ano, ordenar o semestre, ordenar a semana, ordenar... Tudo precisa ser ordenado para o amor. E por falar em ordenar para o amor, nós falamos sobre ordem. Mas o que é a virtude? Ora, a virtude, meus queridos, ela nada mais é do que um hábito bom enraizado no caráter. Ela é, como diz o catecismo, uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si a cada momento da vida. Desse modo, a virtude ela requer a dimensão
do hábito, né? Virtude, disposição habitual e firme para fazer o bem. Eu, porém, só consigo desenvolver um hábito se eu tiver ordem. Né? Para eu estudar todos os dias, o hábito do estudo, eu preciso de ordem. Para eu ter o hábito da academia diária, eu preciso de ordem. Tudo na nossa vida requer ordem. É muito interessante ver que, apesar da virtude da ordem não ser uma virtude cardeal, ela entra em todas as virtudes de uma maneira muito concreta. Por isso que nós dizemos que ela é a rainha de todas essas virtudes humanas. Talvez não por ser a mais importante, uma vez que a virtude da humildade e a virtude da prudência exigem para si esse título, mas por ser aquela escondida, sem a qual nada seria possível. Então, virtude, disposição habitual e firme para fazer o bem. E Santo Agostinho escreve na Cidade de Deus a definição brilhante, né? A virtude é a ordem do amor. Ordo amores, a virtude é a ordem do amor. Então, no final das contas, essa vida virtuosa, essa vida ordenada, essa vida que vale a pena ser vivida, nada mais é do que uma vida ordenada para o amor. Uma vida na qual eu não vivo mais para mim mesmo, mas para os outros. E pasmem, esse é o principal objetivo da virtude da ordem. Nós não devemos buscá-la, no caso, a virtude da ordem, em vista de nós mesmos. Isso seria a ordem defensiva, no qual eu crio um escudo sobre mim, que me impede de me ofertar, que me impede de sair de mim e ir em direção ao outro. Não, nós precisamos da ordem oblativa. Qual é a diferença? Ordem defensiva é aquela pessoa, com certeza você conhece alguém, inclusive pode até ser você mesmo, que se prende no seu sacrossanto planejamento e você não pode tirar uma vírgula dali, você não pode mover uma vírgula. Não, eu não posso porque eu não tenho tempo, você não sabe como é a minha vida. E a pessoa fica completamente chateada se você pedir um horáriozinho com ela dentro da agenda. Claro, né, é importante ter esse planejamento, mas veja, a caridade, ela está além de tudo. A caridade, ela sempre transcende, a caridade, ela fura a fila das virtudes. Então a nossa ordem deve ser oblativa, eu me organizo, eu ordeno a minha vida e o meu dia para melhor me dar aos outros. Para se meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo, meus filhos precisarem de mim, eu estarei ali disposto a ajudá-los e com interesse, com amor, com entrega, com empenho, de maneira oblativa, jamais defensiva. Então veja, até agora falamos de alguns elementos muito importantes. Falei com vocês sobre o que é a ordem, sobre o que é a virtude, né? A gente pode fazer um outro vídeo depois só sobre o que é a virtude. Falamos sobre a diferença da ordem defensiva para a ordem oblativa. E agora, nesses últimos 2 pontos, eu quero lhe ajudar a como colocar isso em prática. Como, de fato, ser uma pessoa ordenada. Vamos lá. No pequeno grande livro que eu recomendo que todos vocês leiam, A Virtude da Ordem, escrito por Francisco José de Almeida, ele nos ensina uma teoria maravilhosa. Uma teoria simples, mas que é uma grande sabedoria para as nossas vidas. Que é a teoria dos 5 dedos da ordem. Isso aqui todos os meus alunos sabem, desde os mais pequenininhos do ensino fundamental 2 até os adultos, pais e mães de família. 5 dedos da ordem: Deus, família, trabalho, descanso e vida social. Veja que interessante. Numa mão, eu preciso dos 5 dedos para que o meu tato seja eficaz, né? Para que eu pegue as coisas de maneira eficaz, para que o meu tato cumpra com o seu objetivo, os 5 dedos são essenciais. E não somente isso, mas eu preciso que cada dedo tenha o seu tamanho. Por exemplo, se o meu mindinho fosse gigante, isso prejudicaria na hora que eu pegasse a caneta. Se o meu polegar fosse enorme, isso prejudicaria na hora que eu pegasse uma cruzeta, um cabide, enfim. Então nós precisamos dos 5 dedos e cada um no seu devido lugar. Dito isso, Deus, família, trabalho, descanso e vida social. Agora nós precisamos entender que a nossa vida, os nossos dias, a nossa semana, mês, ano, semestre, século, década, precisa ser ordenada dessa maneira. Você viu esse barulho? Foi a caixinha aqui que desligou. Precisa ser ordenado dessa maneira. Né? Precisa ser ordenado dessa maneira. Deus em primeiro lugar, em seguida vem a minha família, depois o meu trabalho, que aqui também eu posso compreender como estudo, depois o descanso, depois a vida social. Deus, porque sem Ele nada eu posso fazer.
Nosso Senhor deve ser sempre o centro das nossas vidas, que nos ajuda a realizarmos todas as nossas outras tarefas. É na oração, é no encontro com o Senhor, que eu encontro forças e sentido para viver a minha vida, para viver minha vocação, para viver minha vida profissional, para viver minha vida familiar, dentre tantas outras realidades. Em seguida, não vem o trabalho, vem a família. Depois de Deus, o que nós temos de mais valioso aqui nessa terra é a nossa família, para cuidar, para amar. Aqui vem a dimensão do tempo de qualidade, a inteireza, a participar bem das refeições, estar com os nossos na mesa, conversar com a esposa, com o esposo, conversar com os filhos, educá-los, ler com os filhos, não abandonar os filhos à mercê das telas, à mercê daquilo que a moda vai ditando, mas não acompanhar as nossas crianças, ser presente, sermos pais presentes, cuidar dos nossos filhos, ser atuantes na educação deles, por meio de leituras, passeios, conversas. Quantos pais já não conversam mais hoje? Trabalho. Faz o que deves e está no que fazes. Faz o que deves e está no que fazes. Trabalhar bem, com pontualidade, com esmero, com dedicação, sem ficar encontrando muitas desculpas. Fazer o que precisa ser feito e fazer bem, começar e terminar bem as coisas. Estudar com qualidade, leitura diária, organizar horário na rotina para ler. Veja, tudo isso daqui requer a ordem do tempo. Eu tenho que ter tempo para Deus, eu tenho que ter tempo para a família, eu tenho que ter tempo para trabalhar e para estudar, e eu tenho que ter tempo para descansar. Descansar não é ficar sem fazer nada, mas é distrair-se com atividades menos exigentes, a fim de depois retornar ao meu labor habitual com mais empenho, com mais entrega. Um bom filme em família, um bom livro de descanso, um passeio ao ar livre aos finais de semana. Domingo, vamos muitas vezes ter a coragem de sair da nossa cama no domingo, pegar uma praia, pegar uma praça, tomar um guaraná, sair com a família, brincar, se divertir, descansar de uma maneira sadia. Claro, dormir é excelente, mas aprenda também a descansar de outras maneiras, certo? E por fim, a vida social, que diz respeito ao cotidiano, às relações sociais, às convivências. Bom, queridos, esses são os 5 dedos da ordem. Tomemos conta disso. Vejamos se nós não estamos trocando a ordem desses dedos, ou então se tem algum deles que está supervalorizado. Enfim, nós precisamos ter cuidado com isso. E por fim, uma dica concreta para que você seja de fato uma pessoa mais ordenada: agenda. A agenda é a melhor amiga da pessoa ordenada. São José Maria Escrivá diz que o homem tem 4 potências: memória, inteligência, vontade e agenda. Né? Então, qual a importância dela? A agenda é uma forma concreta que nós temos para colocar os nossos compromissos, visualizá-los e, desse modo, dar respostas concretas para eles, né? Dá a cada coisa aquilo que lhe é devido, dá a cada compromisso o seu horário. E eu recomendo que vocês tenham 3 tipos de agenda, 3 tipos de organização. Uma organização diária, uma organização semanal e uma organização mensal. Na sua agenda diária, você vai colocar os seus horários mesmo. 5 da manhã despertar, 5h15 oração, 5h45 café da manhã, 6h30 trânsito, 7h30 trabalho, 12 horas almoço. Você vai colocar a sua rotina mesmo. Todos os dias escreva na sua agenda. Ou de manhã cedo, ou à noite, antes de dormir. Primeira organização, planejamento diário. Segunda organização, planejamento semanal. Você vai colocar numa folha as atividades da semana, tá legal? Coloque na folha as atividades da semana de uma maneira meso, tá legal? Segunda-feira, oração, trabalho, reunião, convivência e leitura. Então, você sabe que aquelas são as atividades do dia, da segunda-feira. Quando chegar na segunda, você dá para cada uma um horário na sua agenda específico. Tá bem? Isso vai lhe ajudar muito a ter a noção do dia, do meso, da semana. Isso vai fazer com que você não se perca no espaço-tempo. E por fim, a organização mensal, que vai lhe dar uma compreensão macro. Então nós temos micro, meso e agora a macro. O planejamento do mês.
Na organização mensal, no seu calendário, você pode usar Google Agenda, ou por exemplo, eu tenho aqui um calendário que eu utilizo. Eu coloco aqui as atividades gerais do mês. Datas importantes, eventos diferentes que fogem um pouco da minha rotina para que eu não os esqueça. Enfim, nós precisamos nos organizar. Precisamos, porque disso depende o bom andamento da nossa vida. Disso dependerá a construção dos hábitos que nós desejamos adquirir. Não tem outro caminho. A virtude da ordem ela é essencial. Todos nós precisamos. Senão nós correremos um grande risco de sermos infiéis a Deus e a nós mesmos, não correspondendo àquilo que nos foi confiado, não correspondendo à oração, não correspondendo ao estudo, ao trabalho, enfim. Nos próximos vídeos nós desceremos de uma maneira mais concreta nesses mecanismos de organização. Teremos um vídeo somente sobre a agenda, sobre como fazê-la de fato, como gerir melhor o nosso tempo, como estudar, como desenvolver uma vida intelectual, quais livros ler, como começar uma vida de estudos fecunda, como combater os vícios que nos impedem, preguiça, inconstância, luxúria, gula, tudo está interligado, tá bem? Espero fortemente que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do canal. Peço que vocês se inscrevam, o canal está começando agora, então conto muito com a colaboração de vocês, clicando no inscrever-se e ativando o sininho das notificações. E sigam-me nas minhas redes sociais para que nós possamos continuar esta nossa interação. @prof.rafaelsami. Esperarei todos lá no meu Instagram e aqui no próximo vídeo que sairá todas as semanas nos domingos. Tchau, tchau, forte abraço e até a próxima.